Aqui, meus amigos, estamos com a questão de número 62 que diz assim: a soma e o produto das raízes dessa equação é, isso aqui é a soma, isso aqui é o produto. Então lembre, isso aqui é a soma, isso aqui é o produto. O valor de P mais Q. Então, colocando a nossa equação, nós temos P x ao quadrado menos 2 Q menos 1 x mais 6 igual a 0. Ele diz que a soma das raízes é igual a menos 3 e o produto das raízes é igual a 3. A soma é menos 3 e o produto é 3. Numa equação do segundo grau, se você tem a equação a x2 mais bx mais c igual a 0, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é C sobre A. Quem é que faz o papel de A? É P. Quem é que faz o papel de B? Toda essa expressão. E aqui o papel de C. Então lembre, isso aqui é o nosso A, isso aqui é o nosso B, isso aqui é o nosso C. Então vamos trabalhar essas condições. A soma menos 3 e o produto é 3. Soma e produto das raízes da equação. Então eu tenho a equação, eu tenho P x2 menos 2 Q menos 1 x Q menos 1x mais 6 igual a 0. Vamos só refazer. Isso aqui é o nosso A. Isso aqui todinho é o nosso B. E esse aqui é o nosso C. A soma das raízes é menos B ó, menos B sobre A. Pronto. Ele diz que a soma é menos 3. Certo? A soma das raízes é menos 3. Agora, o que eu faço aqui? Eu tenho esse menos aqui e tenho esse menos aqui. Então, eu posso ficar livre dele. Então, o que nós vamos ficar aqui? Nós vamos ficar com menos 2, certo? Então, nós vamos ficar com menos 2. Esse menos fica fora, ó. Menos 2. Q menos 1. Isso é igual a 3P. Desenvolvendo. Então, nós vamos ter, se eu desenvolver, eu vou ficar com menos 2Q mais 2, isso é igual a 3P. Pronto. Então, nós temos essa relação. Agora, vamos falar do produto das raízes. É C, 6, sobre A, que é P. Ele diz que o produto das raízes é 3. Lembre,
A soma é menos 3, mas o produto é 3. Então, veja aqui. 3P é igual a 6. Então, P, 6 sobre 3, P é igual a 2. Trazendo de volta, menos 2Q mais 2 é igual a 3P. P é 2. Então, menos 2Q mais 2 é igual a 6. Então, menos 2Q é igual a 6 menos 2. Então, eu tenho menos 2Q, isso é igual a 4. Multiplicando por menos 1, 2Q é igual a menos 4, né? Multiplicando por menos 1. Aí eu tenho Q é igual a menos 4 sobre 2. Então, Q é igual a menos 2. Então, nós temos o valor de P e temos o valor de Q. A questão pede para determinar o valor de P mais Q. P mais Q. 2 somado com menos 2. Então, essa expressão é igual a 0. Então, ela é igual a 0. Pronto. Resposta correta. Ó. P mais Q. Resposta correta é C de casa. Essa questão foi para lembrar, para revisar a ideia de soma e produto das raízes. A soma menos B sobre A e o produto é C sobre A. Valeu? Questão 63. A temperatura T de um forno após o mesmo ser desligado varia com o tempo T, de acordo com a expressão. Então, está aqui a minha expressão. 1000 menos 15 T2, de acordo com a expressão. No qual T é dado em graus Celsius. E T maiúsculo, certo? Que é a temperatura. E T minúsculo em minutos, até atingir a temperatura ambiente. Verifique o valor do tempo em que a temperatura atinge 50% do seu valor inicial. Então, lembrando aos colegas, quando ele fala valor inicial, é no tempo T igual a 0. Então, temperatura no tempo T é dado por 1000 menos 15 T2. 1000 menos 15 T2. Temperatura, certo? Inicial é para T igual a 0. Temperatura inicial é para T igual a 0. Então, T, né? T de 0 vai ser 1000 menos 15 vezes 0 ao quadrado. Então, temperatura no tempo 0, posso chamar T0, tanto faz, é igual a 1000. Essa é a temperatura inicial, é para o tempo 0, naquele momento. Eu quero saber, tá certo? Qual é o tempo para que a temperatura num certo tempo T seja 50% de T0. Pronto. Temperatura inicial. Então, T tempo é igual a 1000 menos 15 T2, 50%. Então, 50% de 1000.
Pronto, 50% de 1.000. Fazendo uma simplificaçãozinha, tirando 2 zero, então eu vou ter 1.000 menos 15 T2, 50% de 1.000 é 500. Deslocando para o outro lado, menos 15 T2, então 15 T2, então menos 15 T2, isso passa a ser 500 menos 1.000. Então, menos 15 T2, isso dá igual a menos 500. Menos 500. Pronto. Se multiplicarmos por menos 1, certo? Eu tenho 15 T2. Então, vamos lá. 15 T2 é igual a 500. Certo? 15 T2 é igual a 500. Então, vamos para cá. 15 T2 é igual a 500. Então, o que que nós temos aqui? Que T2 vai ser igual a 500 dividido por 15. Então, T seria mais ou menos, mas só vamos ficar com mais, 500. Eu posso escrever 5 vezes 100. 15, posso escrever 5 vezes 3. Para que isso? Para que a gente possa simplificar, ó. Simplificar. Aí eu vou ter raiz de 100 sobre raiz de 3. Raiz de 100 é 10, raiz de 3 não é exata, mas nós temos que racionalizar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, o nosso T, tempo positivo, vai ficar 10 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Mas raiz de 9 é 3. Essa unidade é minutos. Essa unidade é minutos. Então, o nosso tempo é 10 raiz de 3 sobre 3 minutos. 10 raiz de 3 sobre 3 minutos. Então, o item correto está no item D. 10 raiz de 3, certo? Sobre 3 minutos. Ele diz, ó, verifica o valor do tempo em que a temperatura tem 50% do seu valor inicial. Então, a resposta correta é o item D. Temos aqui novamente, outra vez, de novo, uma função quadrática que diz: a temperatura de um frigorífico em graus centígrados é regulada em função do tempo T de acordo com a seguinte lei de formação. Então, essa é a temperatura, com T maior ou igual a zero. Nessas circunstâncias, a temperatura é positiva, ele quer questionar. Então, vamos analisar a função. Então, a minha função, tá certo? Ela é em função do tempo. Então, a temperatura, vou colocar assim, é dado por menos 1/2 de T2 mais 4T mais 10. Condição: o T é maior
igual a zero. Então, o nosso t, ele é maior ou igual a zero. Primeira ideia. Trata-se de uma função com cavidade voltada para baixo. Então, nós temos, tá certo? Então, vamos ter uma ideia quem é o x do vértice. Então, vamos calcular o x do vértice. É menos b sobre 2a. Então, o t do vértice menos. Quem faz o papel de b? 4. 2. Quem faz o papel de a? Menos meio. Então, nós temos aqui, certo? Igual a 4. O x do vértice. Certo? O x do vértice igual a 4. Quem é o y do vértice? Eu posso dizer que é menos delta sobre 4a, certo? Menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado, né? Então, vamos ver isso aqui. O delta é b ao quadrado, menos 4a, que é menos meio. Menos meio. Ó, b ao quadrado menos 4ac, que é igual a 10. Então, 16 mais 40 dividido por 2, ó, menos comendo a mais, 40 dividido por 2 dá 20. Então, meu del dá 36. Então, o T, né? A temperatura, né? O ponto vértice, certo? Menos delta, que é 36, sobre 4A. O A é igual a menos meio. Então, eu tenho menos comendo a mais, aí dá 2 aqui, 36 dividido por 2 dá 18. Então, eu tenho, certo? Então, eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Ok? Então, x do vértice e o y do vértice. Então, o que que nós precisamos agora? Tá certo? Então, analisar o gráfico. Então, vamos analisar o gráfico, fazer a figurazinha. Então, a função temperatura tempo t é igual a menos 1 meio de T2, meio T2, mais 4t, mais 10. Então, essa função, ela tem o seguinte comportamento. Vamos ver aqui. Pronto, tempo t e temperatura t. Ela tem concavidade voltada para baixo. O nosso vértice, ó, o nosso vértice é 4, certo? O nosso vértice é 4 e 18. Aqui, ó, 4 e 18 é o vértice, 4 e 18. Então vamos imaginar 4 e 18. Pronto. Concavidade voltada para baixo. Outro detalhe, isso aqui representa o C. Então, onde a função corta o eixo dos Y, certo? Onde ela corta Y. Então, eu tenho esse formato da função quadrática. Eu tenho esse formato da função quadrática. Ok? Então, vamos ver aqui o que é que nós temos. 4 e 18. Ora, se nós observarmos, tá certo? Então, nós temos, se eu for determinar as raízes, para quê? Para a gente ter uma ideia quem é esse rapazinho e quem é esse aqui. Tá certo? Então, lembrem que nós só vamos estudar, certo? Temperatura maior do que 0.
Olha lá, ele diz que a temperatura tem que ser maior ou igual a 0. Então, vamos lá. Então, eu tenho as raízes. Então, vamos ver quem são as raízes. Tá certo? Então, eu tenho... Vamos pegar essa temperatura igual a 0, essa equação. Então, menos meio T2 mais 4T mais 10 igual a 0. Como eu já sei que delta é igual a 36, né? O delta já é 36, então eu posso dizer que x em T é igual a menos B, menos 4, mais ou menos raiz de 36 é 6 sobre 2A, que é igual a menos meio. Então, eu tenho menos 4 mais ou menos 6 sobre menos 1. Então, uma das raízes, menos 4 mais 6 sobre menos 1. A outra raiz é menos 4 menos 6 sobre menos 1. 2 sobre menos 1 dá menos 2. A outra, menos 10 sobre menos 1, então dá 10. Então, as duas raízes da equação, menos 2 e 10. Pronto, agora podemos analisar. Analisar passo a passo. A temperatura, vamos analisar primeiro o item A, depois o item B, o item C, o item D e verificar o item E, olhando para esse gráfico, certo? Olhando para esse gráfico. O que ele diz? A temperatura é positiva só para T entre 0 e 5. Não, ela é positiva, tá certo? T entre 0 e quem? E 10. Positiva é quando o gráfico está acima do eixo dos x. Então, essa daqui está falsa. B de bola. O frigorífico nunca atinge 0. Atinge quando, ela atinge temperatura 0, quando o tempo é igual a 10. Não interessa, é o menos 1. Então, está errado. A temperatura é sempre positiva? Não. Ela é positiva até 10. Depois de 10, ela está abaixo de x, então ela é negativa. D. A temperatura atinge o pico para T igual a 2. Não, ela atinge para T igual a quem? A 4. Então, está errado essa. O item E diz, a temperatura é máxima 18 graus. A temperatura máxima é 18 graus. Está correto. Então, tem uma análise de tudo do gráfico, ponto máximo, ponto 1, tá certo? Vértice, para que nós possamos chegar ao item correto, que é o item E. A temperatura máxima é 18 graus. Ok? Questão 65. Diz assim, a trajetória de um projeto é dada pela função. Está aqui a lei de formação da função. Se A é a altura máxima atingida pelo projeto e B, seu alcance máximo, encontre AB sobre 5. Então, vou pegar a lei de formação da função, certo? F de x, que é igual a 10x menos x2. 10x menos x2. Se eu pegar essa função igualar a 0, o que que nós vamos ter? Menos x2 mais 10x igual a 0. Multiplicando por menos 1, x2 menos 10x igual a 0. Multipliquei por menos 1. Aí eu vou ter x em evidência. Eu vou ter x menos 10 igual a 0.
Então, dois valores para x. X igual a 0 ou x menos 10 igual a 0. X igual a 10. Então, duas raízes temos aqui. 0 e 10. 0 e 10. Então, agora vamos entender o que é a história daquele A e daquele B. Essa função quadrática, ela tem esse seguinte comportamento, certo? Essa função quadrática, ela tem esse seguinte comportamento. Pronto. O comportamento da função quadrática é esse aqui. Isso aqui, certo? É as raízes, são as raízes. Ó, 0, 0 e 10. 0 e 10. Então, aqui é 0 e aqui é 10. Pronto. Agora, vamos tentar entender o que é altura máxima e o que seja alcance máximo. Ó, a trajetória do projeto é dada em função dessa função. A é a altura máxima. Então, isso aqui. O A, se você observar, é o Y do vértice. Se você observar, o A é o Y do vértice. E B atinge pelo projeto altura e B, seu alcance máximo. O alcance máximo é esse aqui. Certo? Ele saiu daqui o projeto e aqui. Então, esse é o B. Então, o B eu já tenho, que é 10. Só falta calcular quem? O Y do vértice. Quem é o Y do vértice? Menos delta sobre quem? 4A. Então, eu tenho o A menos delta é B ao quadrado. Quem é B? É 10. B ao quadrado menos 4A, que é menos 1, vezes C, que é 0. 4A, que é menos 1. Isso aqui vai dar, esse menos com esse menos dá mais. Então, fica 100 dividido por 4. Certo? 100 dividido por 4, que é igual a 25. Pronto. Eu tenho o alcance máximo, que é B, que é essa raiz, e tenho o que ele chamou de altura máxima. Eu poderia também ter calculado o x do vértice, substituir e encontrava o y do vértice. Ele está pedindo o valor de uma expressão. O valor da expressão que ele está pedindo é AB sobre 5. Então, AB sobre 5. Então, vamos substituir. Quem é que faz o papel de A? 25. Quem é que faz o papel de B? 10 sobre 5. Simplificando um pouco, 25 por 5 dá 5. Então, se eu multiplicar, eu terei o quê? 50. Então, o valor da expressão é igual a 50. 50 está associado ao item B de bola. Eu alerto, meus amigos, que questões de função quadrática, lembre ponto máximo, que é ponto mínimo, o quem é x do vértice, quem é o y do vértice, quem é alcance máximo, quem é altura máxima. O que precisamos? Exercitar. Essa é a grande diferença. Vá em frente.